Oi gente, eu sou a Isabelle Santana do blog Pondo Tudo Pra Fora e hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre a minha alimentação e a minha quase desnutrição. O meu primeiro contato com essas coisas saudáveis foi um dia que eu provei um pão 50% integral que a minha tia tinha feito. Beijo, Darlene. Que ela me apresentou esse pão, ele era 50% integral e eu achei super gostoso. Aí, depois de um tempo, eu fui lá, depois de muito enrolar, né, porque eu enrolo muito. Depois de muito enrolar, eu fui lá e fiz o pão aqui em casa e meus pais gostaram do pão. Aí eu comecei a conversar com ela sobre alimentação saudável. Ela foi me explicar o que são os grãos e o que é saudável, por que é bom pra nossa saúde, por que nos faz bem. E ela me indicou um site, que é o blog da Mimes, que é um blog, né, um blog da Mimes. Lá tem várias receitinhas legais, tem várias dicas sobre alimentação, nutrição, várias dicas de treino também. E eu entrei no site e eu fiquei completamente apaixonada. Eu fiz um caderno com várias receitas que eu queria testar desse site. E eu comecei a testar. Eu comecei a fazer primeiro pouquinho de cada vez. Eu comecei a fazer uma receita ali no final de semana que dava tempo, que sobrava tempo de eu fazer. Outra receita que eu pedi ajuda da minha mãe pra ela fazer comigo. E depois eu fui aprendendo várias coisas. Esse pão 50% integral que a minha tia fez, eu fiz ele 100% integral aqui no canal. Foi uma das primeiras receitas que eu postei aqui. Eu vou deixar o link abaixo pra vocês verem. E ele é bem gostoso. Depois que eu vi o blog da Mimes, eu comecei a saber um pouquinho sobre o que é ser saudável, o que é coisas fitness, o que é coisa mais leve. Eu comecei a ver que praticar atividade física, se alimentar bem, faz bem pra saúde e gera um bem-estar pra gente. Daí o que eu fiz? Eu comecei a separar 30 minutos de todo dia pra me poder dançar. Então eu separava uma lista assim de várias músicas que eu gostava, minhas músicas preferidas, colocava e dançava na frente do espelho assim que nem uma louca e suava. Eu dançava a ponto de suar muito, pegava algumas coreografias no YouTube e começava a dançar igual pra me queimar calorias, sempre queimando calorias. Eu comecei a fazer alguns exercícios que falavam que era pra ganhar massa. Esses exercícios têm um intervalo de mais ou menos 1 minuto e 20. Então você fica muito tempo parada, você fica no intervalo seu músculo tá crescendo. Como eu ficava pensando, gente, eu não tô fazendo nada nesse 1 minuto, nesse 1 minuto e 20 eu tô fazendo nada, eu tô burra, eu tô fazendo coisa errada. Só que na verdade eu não tava fazendo coisa errada, eu tava fazendo a coisa certa. Daí eu falei assim, não. Então, eu vou começar a fazer outro tipo de exercício, vou começar a dançar normal e fazer alguns exercícios. E, ok, aí eu fui fazendo esses meia hora, alguns exercícios que eu sabia, tipo agachamento. Eu fui pesquisando na internet muito sobre não ter lesões, qual que era o jeito certo de fazer. Fui pedindo pra minha mãe me olhar, se estava fazendo certo igual da mulher que eu via nos vídeos, nas fotos e tudo. Aí eu comecei a fazer assim. Aí depois eu falei assim, não, eu quero saber como é que é uma academia, eu quero ir numa academia pra eu poder saber, pra me aprender lá e ver o que eu posso fazer aqui em casa, pra ver se é os mesmos exercícios, pra ver... Porque se na academia vai funcionar, eu posso fazer aqui em casa também vai funcionar. Era a minha cabeça na época. Aí eu fui na academia, aprendi alguns exercícios, aí eu fiz... Só que lá tudo tem peso, tem pessoal te olhando, tem os aparelhos certos. Aí eu tinha algumas coisas que eu fazia aqui, lá na academia, por exemplo, sem aparelho, que era o abdominal, que era alguns alongamentos, alguns exercícios pequenos, tinha o elíptico que eu fazia. Aí eu falei assim, não, vamos parar de fazer academia, a minha mãe comprava um elíptico pra mim. A parte aeróbica, que eu precisava de um equipamento, eu faria aqui em casa. E a parte de musculação eu fazia sem peso, porque eu já tinha ouvido na internet que dava certo também. Tinha vídeo que ensinava isso, não sabia se dava resultado, nunca soube. Sempre procurava saber, todo mundo falava assim, ó, depende da sua dedicação. Então eu falei, então tá, vou dedicar. Comecei a fazer em casa. Aí eu comecei a aprimorar, começar a fazer receitas saudáveis. E antes eu fazia, por exemplo, em um dia da semana que dava tempo, eu comia uma refeição saudável. E o resto era tudo porcaria, qualquer coisa que tinha pra comer eu comia, e não tinha horário certo e comia loucamente. Aqui em casa eu comia super bem, porque dava tempo de eu fazer minhas coisinhas, minhas panquequinhas que eu tinha aprendido do blog da Mimes, alguns bolinhos eu fazia aqui em casa, a minha mãe e meu pai comiam também, amavam. E eu aprendi a fazer algumas vitaminas, eu aprendi a comer mais fruta, eu comecei a comer mais fruta. Eu comecei a falar assim, gente, é muito bom esse estilo saudável, é muito gostoso. E eu pesquisei em vários sites, achei várias receitas legais, comecei a fazer, e daí eu comecei a fazer pra levar pros lugares. Então eu levei pra escola, porque antes eu comia na escola, qualquer coisa que tivesse na escola, em festas de família, amigos, eu comia tudo que tivesse lá, e o que na maioria das vezes
não era saudável. Só que aí eu comecei a ver muito na internet pessoas que não estavam em ganho de massa magra. Então as pessoas estavam mantendo peso, ou as pessoas que não queriam ganhar massa, que queriam emagrecer e tal, tudo, eu seguia tudo e não tava nem aí. E eu via bastante refeições. E a maioria das refeições tinha muito pouco carboidrato ou quase nada de carboidrato. Muita verdura, muita legume. Eu falei assim, nossa, então isso é o certo. Fui tentar fazer isso, fiz isso. Eu colocava carboidrato às vezes no almoço. E quando eu colocava assim, uma quantidade de carboidrato certa, na época pra mim era tipo uma jacada nessa época. Jacada quando você sai da sua dieta. Aí eu comecei a levar pra escola, levar pra todo lugar que eu ia, eu levava meu lanchinho, eu comecei a levar eu sempre, a fazer substituições. E comecei a fazer isso em todas as minhas refeições, todos os dias. E quando não dava tempo, eu comia uma coisa ou outra. E depois eu fui aprofundando cada vez mais e acabei sempre levando lanches e comendo o que eu levava, comendo certinho, bonitinho. Quer dizer, pra mim tava certinho. Só que a minha quantidade era muito pequena. Por exemplo, no lanche da escola, eu fazia um bolo de banana. Eu pegava uma vasilhinha desse tamanho desse tamanho da vasilhinha, e colocava o bolo, só um pedaço que cabia nessa vasilhinha. E eu comia isso e, assim, eu não sentia fome, arroz. Até porque eu não ficava pensando muito, tipo, eu tô com fome, tô com fome, tô com fome. Eu comia porque eu achava gostoso aquilo, não porque eu tava, eu quero emagrecer, não, eu queria ser saudável. No almoço a mesma coisa, e na janta eu zerava o carboidrato, gente. Eu não comia carboidrato, eu comia carboidrato só dos legumes, e eu comia proteína normal, e eu não sabia, eu não fazia ceia, eu, sei lá, fazia 4 refeições por dia. Por exemplo, meu lanche da manhã eu levava às vezes também um sanduíche natural, só que eu não levava 2 fatias, eu levava uma fatia, eu dobrava, ou senão eu fazia com 2 fatias e cortava metade pra caber nessa vasilhinha que eu levava pra escola. E era essa quantidade que eu comia. No lanche da tarde também era mais ou menos a mesma quantidade, e eu fazia só um lanche da tarde, depois eu só jantava. E às vezes eu comia uma fruta antes da janta, só isso. Nos meus treinos, eu sabia que tinha que ter energia, tinha que vir energia dos alimentos de alguma fonte de energia rápida, que eram as frutas, que eu sabia, e alguma energia de carboidrato complexo, que era farinha, massa integral, tudo integral. Só que a minha quantidade, da minha cabeça, eu precisava de muito menos. Eu precisava de pouca, não precisava de muita, porque eu não tava fazendo muita ginástica, porque eu não estava na academia pegando peso, e aquilo pra mim que era muito. Só aquilo pra mim que era muito. Então se eu estivesse fazendo menos que aquilo, pra mim eu tinha que comer menos. Quando eu comecei a descobrir alguns exercícios físicos pra me fazer, eu comecei a fazer com os intervalos bonitinhos e tudo. Aí eu falei assim, não, eu tô muito tempo parada, eu tenho que fazer uma coisa direto. Eu achei o blog lá, que a Cassie faz, são uma série de vídeos. Aí ela monta uma playlist assim todo dia pra você se exercitar. E essa playlist é pra você fortalecer o músculo, ganhar condicionamento, tudo mais. Mas que visa mais, é um circuito pra emagrecer, sabe? É um circuito funcional e não pra ganhar massa, é mais pro lado de emagrecer. E eu tava fazendo isso todos os dias, e eu não sabia que era específico pra emagrecer. Eu pensava que podia ser pra ganhar massa também, só depende da alimentação. O que não estava boa a minha alimentação. O que eu pensava na época, que eu tava aumentando carboidrato demais, que eu ia ganhar massa demais, porque eu tava com muito carboidrato desse tamanho, o bolo. Aí eu comecei a emagrecer, eu vi que eu comecei a emagrecer, começou a dar resultado. Aí eu comecei a emagrecer, aí bonitinho. Aí meus músculos ficaram assim, mais definidinhos. Daí depois meus músculos começavam a sumir. Eu, gente, será que é porque eu acostumei? Eu vi tanto meus músculos que eu acostumei? Não, era porque tava sumindo mesmo. Outra coisa que eu tinha ouvido também era que pra você perder gordura na barriga, você tem que perder gordura do corpo inteiro. Então se eu tava emagrecendo, eu tava perdendo gordura do corpo inteiro, então eu tava no caminho certo. Esse negócio assim, certo? Errado. Assim, eu tava sem nutriente, meu corpo não sabia onde mais pegar nutriente. Eu ia pegar de onde dos meus músculos, eu tava perdendo massa magra sem saber. Eu ouvia também minhas tias elas falavam assim: ah, você tem que comer mais isso, você tá muito magrinha. Você tem que comer mais um bolo de chocolate, porque você tá muito magrinha. Ah, você tem que comer mais sorvete, magrinha. Ah, vem cá comer esse pão de queijo cheio de óleo, que você tá muito magrinha. Ah, vem cá comer esse bolo cheio de açúcar, que você tá muito magrinha. Eu ficava muito brava. Chegou uma tia pra mim, uma outra tia, falou assim, que eu tava comendo linda, assim, que minha alimentação era muito boa, tudo integral, saudável, que era pra me continuar assim. Só que era pra me tentar aumentar o carboidrato, porque eu realmente tava emagrecendo cada vez mais.
Aí eu falei, nossa, realmente eu posso aumentar o carboidrato, isso não vai me matar, não é mesmo? Fui lá, aumentei o carboidrato. Só que eu aumentei muito pouco o carboidrato. Eu tinha que aumentar muito mais do que eu tinha aumentado. E chegou o dia da consulta da nutricionista. O dia feliz, viu? Puxa vida, gente, foi um dia muito emocionante.